todos bem-vindos ao canal Investimentos Virtuais. No vídeo de hoje nós vamos explicar o que é a renda fixa atrelada a títulos públicos, pois também temos renda fixa atrelada a títulos privados. Você sabia que a renda fixa é um dos investimentos mais seguros? Pode, na verdade, ser também uma perda fixa. Hoje nós vamos explorar essa questão. Vamos falar sobre a renda fixa, especialmente essa atrelada a títulos públicos do governo brasileiro e como eles impactam o seu patrimônio a longo prazo. Então, a renda fixa, como o nome já diz, renda é tudo aquilo que é proveniente do seu trabalho ou do seu investimento, do imóvel, tudo aquilo que te gera dinheiro por algo que você faz ou pelo seu patrimônio é chamado de renda. Quando você vai trabalhar, você está indo buscar renda. Quando você tem um imóvel, aluga esse imóvel, ele está te gerando renda. Então, renda é tudo aquilo que volta através de uma ação, uma execução de uma atividade que você faz ou também de um patrimônio que você tem, que proveniente dele gera para você frutos, gera renda. Ela é chamada de renda fixa porque ela tem regras claras. As regras da remuneração elas são definidas no momento da aplicação. Ou seja, assim que você começa a investir, antes de iniciar o investimento, as regras já estão pré-estabelecidas. E também tem previsibilidade, né? Você consegue prever com precisão como o seu dinheiro renderá. É praticamente um reloginho. E a segurança, né? Que ela oferece o menor risco comparado com outros investimentos. Quando a gente fala sobre as regras claras, ela está aqui, ó. Essa é a tela do Tesouro Direto, onde você pode comprar títulos da dívida pública do governo federal. Os títulos pré-fixados, que são esses aqui ó, em azul, está até claro, explicando aqui, pré-fixado. O governo vai te pagar 13,36% ao ano ao comprar um título de 2028. O investimento inicial para você poder comprar um pedaço dessa dívida é de R$ 7,18. O preço do título total, um título inteiro, é de R$ 718. O vencimento dele é lá para dia 1º de janeiro de 2028. E assim vai, ó. Em 2032 ele vai te pagar 13,60 ao ano, e aí tem o valor mínimo, o valor de um título inteiro, quando que vence. E aqui são os títulos atrelados à taxa Selic, que é a taxa de juros básicas de um país. Ou seja, ele vai te pagar aqui a taxa Selic, e veja que ela também já está colocando até um jurozinho fixado aqui, porque antigamente era só Selic. Agora a Selic já não está sendo o suficiente para os investidores, eles querem um pouco mais. E o governo está entregando mais aqui, ó, 0,6% ao ano. Aqui, ó, a taxa Selic de 2031 está pagando aí, ó, Selic, ou seja, toda a taxa do juro do ano inteiro mais 0,11. O IPCA, eles são títulos híbridos, porque ele é uma mistura de títulos fixo, ou seja, pré-fixado, e outro que é variável, que ninguém sabe quanto que vai ser o IPCA, que é a inflação do país. Índice de preço ao consumidor, IPCA, índice de preço ao consumidor, tá certíssimo. Portanto, você viu aí na tela as regras do título. Então, os títulos do IPCA, ele vai te pagar a inflação mais a taxa de juros, como você está vendo aqui, ó. O governo está dizendo que para o título IPCA mais 2040, ele vai te pagar a inflação do ano mais 7,04 ao ano. Em 2060, ele vai te pagar a inflação do ano mais 7,07 ao ano, ou seja, vai te pagar em 2025, 26, 27, 28, até lá 2060. Está aqui o vencimento, ó, dia 15 de agosto de 2060. E ele vem agora criando outros títulos, o Tesouro Renda Mais, que também é para uma finalidade específica, mas a regra é a mesma. O Educa, veja como o governo está precisando de dinheiro. Isso aqui, gente, não é uma coisa legal para o país, mas há controvérsia. Educa e renda. Esse renda aqui, ó, ele é praticamente uma aposentadoria privada. Você se mata de trabalhar e paga no INSS,
Depois vem fazer a sua simulação aqui. Quanto que o governo está pagando para os investidores? E quanto que ele te paga pelo seu trabalho? Quanto que ele toma de você todo mês e quanto que ele vai te aposentar? Você vai ficar impressionado como tem desigualdade. Porque aqui, quando ele precisa de dinheiro, ele está pagando muito mais do que quando ele tira do seu bolso, por meio do INSS, que acabou de ser roubado e vem sendo roubado por anos. Mas enfim, você está entendendo o que é a renda fixa e qualquer pessoa pode comprar esse título. Você pode comprar ele por meio de corretoras e também fundos de investimentos. Em um outro vídeo eu vou ensinar você a comprar se você assim o quiser. Mas vamos continuar. O título público ele é emitido pelo governo federal. Sim, ele tem lá o seu Tesouro Nacional e ele vai emitir esses títulos para captar dinheiro. Ele vai captar dinheiro por meio do Tesouro Nacional, que é uma instituição do governo. Então, são instrumentos para captar recursos financeiros e financiar atividades governamentais. Sei. Ele funciona como empréstimos. O governo pega emprestado dos investidores e paga juros. É um investimento popular porque ele é acessível a qualquer pessoa e é considerado seguro no mercado brasileiro. Como você viu agora há pouco, temos aí 3 tipos, de títulos. Você tem o título Tesouro Selic, que ele acompanha a taxa básica de juros da economia. Você tem lá o Tesouro IPCA, que ele é uma proteção contra a inflação, mais juros. E você tem o pré-fixado, que é uma taxa de rendimento definida no momento da compra. Você vai receber 14%. Se a inflação foi 15%, problema seu. Se a taxa Selic foi 17, problema seu. Você vai receber 15%, que foi o que combinou você e o governo. Então, a finalidade dos títulos públicos, na prática, na teoria, na verdade, é para financiar os gastos, cobrir os déficits orçamentários do governo. É isso mesmo. Você vai ver agora quanto que o governo arrecadou de tributos em 2024 sobre todo o PIB brasileiro e por que ele ainda precisa de mais dinheiro. Para investir em infraestrutura, o governo precisa de dinheiro para construir pontes, ferrovias, aumentar o metrô, aumentar o saneamento básico. Isso você está vendo no seu dia a dia. E para manter os serviços essenciais, como financiar a educação, saúde e segurança. Para isso, o governo precisa dos títulos públicos, além dos impostos que ele precisa cobrar de você todo ano. E com isso, ele gera uma coisa: todo investimento, todo empréstimo gera uma dívida. O governo possui dívida com esses títulos e essas dívidas ela é com os investidores. Ele emite o título, pega o dinheiro emprestado e ele tem que pagar para você juros mais o valor que você emprestou. Essa dívida, gera um compromisso de pagar juros e o valor principal, como eu acabei de falar. E o vencimento, que ele tem que devolver todo o valor investido no prazo acordado, no prazo pré-estabelecido entre as partes. E é aqui que você vai ver o que acontece com a população e com o real, com o poder de compra da sua moeda que você tem todo dia que levantar para ir trabalhar. A desvalorização da moeda. O governo ele não consegue economizar dos impostos que ele arrecada da população por ano para pagar os juros. Então, ele precisa fazer uma coisa chamada impressão de dinheiro. Você sabia que o governo brasileiro imprime dinheiro para pagar a dívida que ele mesmo gerou? Exatamente. Eu sei que é triste, mas essa é a verdade que ninguém te conta. O governo imprime dinheiro para pagar os juros da dívida que ele mesmo fez. E com isso acontece a desvalorização da moeda. É por isso que você vê cada dia mais R$100 valer menos. Você vai no mercado com mais dinheiro para voltar com menos produtos. Isso não acontece com você? Porque estão desvalorizando o seu dinheiro todo santo dia e você não está percebendo. E é a mesma pessoa que entra na sua casa e pega 30% da sua renda por meio de imposto.
Essa mesma pessoa, pela porta do fundo, desvaloriza todo o dinheiro que está dentro da sua casa. Esse aumento excessivo da dívida gera desconfiança da economia. Nenhum investidor vai querer emprestar o seu dinheiro para um mal pagador. Um devedor caloteiro, ele começa a gerar dívida e não vai pagar mais o dinheiro para os seus investidores. Você pega e me responde, mas ele imprime dinheiro. O que adianta imprimir dinheiro que não vale nada? Veja aí o que aconteceu na Venezuela. Veja aí o que estava acontecendo na Argentina. A moeda vinha perdendo valor, e não adianta você cobrar juros sobre nada, porque 100% sobre uma moeda que vale zero, continua sendo zero. A moeda perde valor frente a outras moedas, perde valor sobre o dólar. Por que você acha que o dólar chegou a bater 6,40 no ano passado? E no comecinho desse ano? Por que você acha que o dólar vem só aumentando sobre a nossa economia? Porque nós estamos desvalorizando a nossa moeda. E é por isso que você precisa gastar muito mais para ter um produto importado. E isso impacta o seu bolso. A inflação, os preços sobem e o seu poder de compra diminui. Não são os fabricantes que estão aumentando o preço para obter lucro, porque é isso que colocam na sua cabeça. Não. Eles precisam cobrar mais porque tem mais dinheiro em circulação. E quem foi que colocou esse dinheiro em circulação? É o mesmo cidadão ou a mesma instituição que entra na sua casa e toma 30% da sua renda. Esse é o título público que a maioria dos YouTubers fica rindo, feliz da vida, que o governo está pagando 14,75% ao ano. Isso aí é terrível para uma nação. Toda moeda que você tem no seu bolso está perdendo valor. Toda a população brasileira está ficando pobre. Essa é a verdade. E não adianta você que está no topo da pirâmide, você que está em cima, feliz da vida, porque está ganhando juros do governo, mas é uma moeda que não vale nada. Enquanto isso, a base da pirâmide fica mais pobre e a violência toma conta do país. E isso está acontecendo com o Brasil? Os investimentos, as empresas perdem valor. A desvalorização, ela corrói todo o patrimônio de um país. Uma empresa que valia 10 bilhões, ela vale hoje bem menos, porque a moeda perdeu valor. Você, quando vai fazer viagens, não vai comprar produtos importados, eles vão ficar cada vez mais caros. Nós vamos precisar gastar mais real para conseguir $1. Esse também é o poder da renda fixa de um país que não controla as suas despesas, de um país que não tem controle dos gastos, de um país que deixa roubarem os idosos e nada acontece. É isso que se chama Brasil. Você precisa acompanhar a saúde fiscal do seu país. Você sabe quanto que o Brasil tem de dívida? Vamos aos números. O Brasil tem de dívida. Olha isso aqui. A dívida pública federal do Brasil em março de 2025 atingiu 7,5 trilhões, um aumento de 16 bilhões em relação a fevereiro, de acordo com o Tesouro Nacional. Esse valor representa a primeira vez que a dívida pública federal ultrapassa a marca de 7,5 trilhões de reais. É isso mesmo. A dívida pública do Brasil bateu 7,5 trilhões em março. A alta foi impulsionada pelo quê? Juros. O Brasil precisa pagar os juros da sua dívida. Portanto, sobre o nosso PIB, o Brasil produz serviços e produtos de toda a população, todos nós, eu, você, todos nós trabalhamos durante um ano e geramos riqueza. A riqueza que a população do Brasil produziu foi de 11,7 trilhões. Acredite, desses 11,7 trilhões, o Brasil teve a coragem de criar uma dívida de 7,5. Ou seja, sobre tudo que nós produzimos, o país foi lá e gerou uma dívida de 7,5 trilhões, chegando a 80% da dívida pública sobre o PIB.
Sendo que, desses 11 trilhões, olha quanto que o Brasil arrecadou de imposto em 2024. 3,6 trilhões de reais. Está aqui, ó. Trilhões. Ou seja, dos 11 trilhões que nós produzimos, o país foi lá e entrou na sua casa e pegou do seu bolso 3,6 trilhões. Desses 3,6 trilhões, o Brasil não conseguiu pagar suas dívidas, o Brasil não conseguiu pagar suas obrigações com seus servidores, com seus serviços públicos, com as suas obrigações com a população, porque esse dinheiro deve voltar para a população. E aí, com isso, ele gera dívida. E com essa dívida de 7,5 trilhões, o governo pagou somente em juros, no ano passado, quase 1 trilhão de reais. Exatamente. Aproximadamente 980 bilhões de reais em 2024 foi o que o governo utilizou para pagar juros da dívida pública. E com isso, a saúde fiscal do Brasil vai para o brejo. E é por isso que os investidores pedem mais juros, juros e juros, porque é um caloteiro ou um suposto caloteiro. E com isso desvaloriza a moeda de toda a sua população. É por isso que você vai no mercado e encontra essa situação. Em 2005, R$100 trazia tudo isso aqui de produtos. Em 2010, olha o carrinho. E hoje, é isso aqui. E com o passar do tempo, o carrinho vai estar praticamente vazio e vai ter uma balinha de um house aqui dentro, já já. Hoje, uma moeda, R$100 lá em 1994, em 2023 estaria valendo R$12,47. Isso há 2 anos atrás. Hoje ainda está menos ainda. R$10 lá em 94, quando foi criado o Plano Real. Olha, R$10 hoje. O que vale no mercado é R$1,38. R$20 está valendo R$2,75. E 50? R$6,88. O Brasil já teve aproximadamente quase 10 moedas. Aqui está apontando 9, mas porque teve uma antes aqui, de 1942. Todas essas moedas aqui, elas morreram por uma coisa chamada inflação. O governo não conseguia controlar seus gastos, imprimia dinheiro e perdia totalmente o poder de compra da sua população. E ele precisava gerar nova moeda do zero. E começou isso aqui com o Cruzeiro novo, com o Cruzeiro de novo, com o Cruzado novo, e isso até o real em 94. E olha como que está o real. Está indo para o mesmo caminho. Enquanto o dólar, desde 1776, continua sendo o mesmo dólar. Obviamente que os Estados Unidos têm os mesmos problemas que o Brasil e até um pouco mais grave. Mas eles ali têm uma coisa chamada economia, que eles praticamente geram economia para o mundo inteiro, exporta dólar para o mundo inteiro e agora também está com um problemão chamado dívida pública. A dívida pública dos Estados Unidos é de 36 trilhões de dólares. Isso é a renda fixa. Essa é o que te vende. Você precisa entender isso. É ruim comprar renda fixa? Não. Mas você precisa ter consciência do que está fazendo. Evitar investir em títulos públicos com pleno conhecimento. Você sabia disso? Você tem que ter 2 vezes mais atenção e segurança no seu investimento e ligar para a saúde financeira do país. E a sua vigilância tem que ser 365 dias, porque esse título, ele é seguro? Será? É isso que estão te vendendo todo dia, que o título é seguro. Que o título é seguro porque o Brasil pode ir lá e imprimir dinheiro. Exatamente isso. Ele vai imprimir dinheiro e ele vai realmente desvalorizar a sua moeda, a própria, que você está recebendo e que toda a população também está recebendo. Dos 7 trilhões e meio, olha, 7,1 trilhão são devidos para brasileiros, instituições brasileiras e a população.
E olha quanto tempo que o Brasil precisa pagar sua dívida inteira. 4 anos. Veja, há um escalonamento dos vencimentos que tem um prazo de 4 anos. A cada 4 anos o Brasil precisa liquidar essa dívida ou rolar a dívida, aumentar ela com novos juros. Para contrair uma dívida, o governo troca títulos públicos por dinheiro, que é usado para suas necessidades. Em troca, o credor combina receber algo além do mesmo dinheiro emprestado, ou seja, ele emprestou 1.000, ele quer receber 1.000 e mais alguma coisa. A remuneração da dívida é cobrada em forma de juros. E é isso que você viu, o Brasil gastou praticamente 1/3 de todo o seu imposto para pagar juros no ano passado. Essa é a dívida pública, essa é a conclusão que a gente faz. Investir em títulos públicos para longo prazo é uma boa? Entendemos que tem seus riscos. E não adianta você fechar os seus olhos e ficar todo felizinho com o YouTube que está só querendo te enganar. Porque contra os números, você fica todo contente. O que adianta você receber 14,75% e a sua moeda está sendo desvalorizada em 15% ao ano? Você está aí perdendo. Isso é chamado inflação monetária. Você sabia que o governo imprime dinheiro, inclusive para pagar a própria dívida? Portanto, empobrecendo você, menos, mas a base da pirâmide muito mais. Mas o que adianta? Estamos todos pobres no final do dia, porque está todo mundo no mesmo barco. Eu espero que você tenha entendido que títulos públicos atrelado à renda fixa, ele é dívida do governo. E esse governo controla a sua dívida, esse governo gasta mais do que deve, esse governo tem eficiência fiscal. Que adianta estar me pagando 100% de juros e desvalorizando a moeda em 200%? E é por isso que os investidores correm do Brasil. Eu te espero no próximo vídeo. Até lá. Tchau.